Irmãos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que fala muito no meu coração, que está lá no livro de Salmos, número 73. Salmos 73. E esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Um salmo que a gente lê bastante. E é um salmo de uma interpretação também fácil, porque ele é praticamente autoexplicativo. E é um salmo que eu gosto muito, porque eu vejo que esse salmo, as palavras que aqui estão, os sentimentos que esse servo do Senhor passou, chamado Asaf, é um sentimento que pode se acometer em qualquer um de nós, em qualquer um cristão. Eu acredito que esse salmo, ele poderia talvez ser escrito por qualquer um de nós, porque o que acontece nele são coisas que podem acontecer com aqueles que são servos do Senhor, que vivem na presença do Senhor. Asaf, ele era um levita, ele escreveu 12 salmos aqui na Bíblia, Salmo 50 e o Salmo de 73 a 83, e ele era responsável por cantar louvores diante da Arca de Deus, que Davi fez ser conduzido ali a Jerusalém, e depois ele passou a ser chefe dos músicos, de forma que esse homem, ele não só louvava a Deus, mas ele também ensinava as pessoas a louvarem ao Senhor, de forma que ele era um cristão temente a Deus e que servia a Deus. E aqui nesse salmo, ele expressa um sentimento que ele teve, uma fase da vida dele, que eu acho incrível a Bíblia trazer esse registro para nós, como uma pessoa se expõe tanto, uma pessoa tão importante como ele era, e eu fico muito grato a Deus. E eu até entendo, talvez, porque esse texto é tão claro e tão disponível para nós, porque, de fato, ele pode ser a realidade da minha vida, da vida de cada um de nós. Então, ele está aqui para nos ensinar algumas coisas. E ele começa assim, eu vou ler o salmo todo, e os irmãos acompanhem. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Para mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos.
Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tudo destróis, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse registro, por esse ensinamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece a cada um de nós, sonda o nosso coração e sabe, Pai, de tudo que nós precisamos, Pai querido. Queremos, Pai, agora te pedir, em nome de Jesus, que seja usado como instrumento do Senhor e que essa palavra, Pai, encontre guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, agradecido. Amém. Irmãos, como nós vemos aqui, esse salmo, ele começa meio que pelo fim. Ele fica muito claro que essas palavras foram colocadas no livro, essas palavras foram escritas após a experiência desse salmista, desse servo de Deus. Eu penso, irmãos, que esse servo de Deus, ele passou por uma crise, ele passou por um momento difícil, e que eu creio que não foi coisa que durou um dia ou algumas horas, isso é coisa minha, não está escrito aqui. Eu imagino, irmãos, que é uma questão desta natureza, que traz conflito à nossa alma, a alma do servo. Ela pode ter durado, quem sabe, alguns meses, alguns anos, eu não sei. O fato é que esse homem de Deus, ele começa a dizer uma coisa interessante, na verdade, uma conclusão. E ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Então, ele resume com esse entendimento. Então, aqui ele já mostra que aquilo que estava no coração dele, que estava prejudicando a comunhão dele com Deus, havia sido resolvido. E aí ele se abre para mim e para nós, para contar a nós os eventos, o que estava se passando no coração dele. E ele fala, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pouco faltou para que eu saísse dos caminhos de Deus, pouco faltou para que eu tomasse uma atitude errada. É isso que ele está dizendo. Na Bíblia, a gente diz que seguir a Deus, andar no caminho do Senhor, é como se nós estivéssemos andando numa linha reta. E esse homem, ele diz que os pés quase que se resvalaram, quase que ele desviou-se do caminho. E ele explica para nós por quê. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus
desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumenta a sua riqueza. Irmãos, Asaf, ele expõe para nós aquilo que estava mal resolvido no coração dele. Ele não conseguia entender como a disciplina de Deus, que era exigida daqueles que o serviam, onde em Deuteronômio 12, 26, 11, 26, 28, fala das bênçãos e das maldições, onde ali está escrito que aquele que andar no caminho de Deus, que andar nos preceitos de Deus e que fizer a vontade do Senhor, ele colherá bênçãos, mas aqueles que não andarem no caminho de Deus, que zombarem de Deus, esses colherão maldição. E agora esse servo do Senhor, ele está vendo no seu mundo, talvez no seu vizinho, talvez no seu trabalho, talvez nas pessoas na rua, não sei, o fato que esse homem, ele olha para uma pessoa que não anda no caminho de Deus, que fala mal de Deus, que não tem responsabilidade espiritual, que faz o que quer fazer e que falam asneiras, besteiras. E esse homem, quando compara a vida desse ímpio com a vida dele, ele fica triste porque ele vê mais alegria na vida desse homem que zomba de Deus e que não anda nos caminhos de Deus do que ele, que é cantor e louva a Deus. Então, essa situação traz um problema de comunhão e de relacionamento desse homem com Deus. Eu creio que ele entrou em conflito porque ele não conseguia associar a exigência de Deus, a santidade que Deus exigia para os seus servos, com esses homens que nada faziam para agradar a Deus e que tinham as vidas felizes. E ele deixa muito claro, aqui no 9, contra os céus desando a boca e a sua língua percorre a terra. As pessoas falavam besteiras, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de quem bebe a largos sorvos. A pessoa conseguia fazer amizades, conseguia ser benquisto no seu meio, na sua comunidade, na sua sociedade. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esse cara ainda zombava de Deus e perguntava: será que Deus sabe de fato alguma coisa? E o 12 ele fala: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumenta a sua riqueza. Ainda por cima, essa pessoa era feliz, tinha uma vida tranquila. Certamente ele estava comparando o modo de vida dele, um modo de vida cristão, de responsabilidade espiritual, de compromisso com a sociedade, com regras, com disciplinas a serem seguidas. E ele fazia essas coisas, mas ele não conseguia entender como aqueles que não faziam e que faziam talvez o contrário, em dado momento era mais feliz do que ele. E aí a cabeça dele não conseguiu entender, assimilar bem. E eu fico pensando, irmãos, até que ponto isso também não pode acontecer conosco, ou em um dado momento não pode ter acontecido na nossa história, na nossa vida. Eu fico pensando que a gente que eu estou com 50 anos, né? A gente já está mais maduro um pouco. Talvez em um dado momento você vê um ímpio prosperando, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não dizima a Deus, uma pessoa que não tem o menor consideração pelas coisas espirituais, e você vê uma pessoa com um carro melhor do que o seu, com um emprego melhor do que o seu, com uma casa melhor que você vê a pessoa ser feliz o tempo todo, e de repente você trazendo para a sua vida, você pode estar passando uma fase difícil no trabalho, uma fase difícil financeira, e você então começa a pensar: meu Deus,
eu sou teu servo, sou teu filho, o que está acontecendo? E, num dado momento, você se pega sentindo inveja de uma pessoa que não adora a Deus, porque, pelo que você está vendo, ele tem uma vida aparentemente melhor do que a sua. Eu fico pensando na cabeça de um adolescente que vai na escola e que na sua sala tem uma conversa sadia, uma conversa sã, seleciona um grupo e por isso nem sempre é popular, talvez seja até impopular, e quando olha para o lado vê uma pessoa que não tem regras, fala qualquer coisa, tem uma vida sem responsabilidade espiritual, e essa pessoa tem muitas amigas, é benquista, é abraçada. Eu fico pensando como deve ser difícil para um adolescente lidar com essa situação, e isso acontece também no nosso ambiente de trabalho. Se você for uma pessoa que fala coisas besteiras, aberta a ouvir coisas, provavelmente o seu mundo, o campo de pessoas que irão estar do seu lado é muito maior do que se a pessoa perceber que você é uma pessoa séria, uma pessoa centrada, de que você não gosta muito de ficar jogando conversa fora, de que você é temente a Deus. Você tem o seu grupo reduzido no trabalho, você com certeza recebe muito menos mensagens de WhatsApp, talvez você receba muito menos convites para jantar, para almoçar, para ir ao cinema, para sair, para ir numa festa de casamento. E então, num dado momento, quando você faz essa conta e você fala, Deus, essa conta não fecha, eu sou teu filho, sou teu servo. E aí, o cristão entra em uma crise como Asaf estava passando. Ele não conseguia conceber essa ideia dele não ser uma pessoa, pelo menos, tão feliz quanto aquele que não tinha vida dedicada a Deus. E ele, no 15, ele vai falando assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Irmãos, essa parte é a parte que eu gosto muito, porque até então Asaf, ele está fazendo uma análise da vida num ponto de vista humano, num ponto de vista, quem sabe, filosófico, intelectual, aonde ele conseguia enxergar como um homem. Mas, graças a Deus, aquele que é escolhido por Deus e aquele que é servo de Deus, o Espírito Santo faz morada nele. E aqui, irmãos, quando eu leio essa passagem de 15 a 16, eu já começo a ver a semente do Espírito Santo de Deus atuando na vida dele. Ele aqui, ele traz a consciência dele, a responsabilidade que ele tem como líder espiritual. Ele era uma pessoa que louvava diante do Senhor, mas ele também ensinava outras pessoas a louvar, e ele tinha, certamente ele era uma pessoa que tinha poder de influenciar, e aqui ele diz, olha, se eu sair falando o que eu estou sentindo, se eu expressar esses sentimentos, provavelmente eu vou prejudicar a comunhão de muitas pessoas, você pedra de tropeço em muitas pessoas. Então, um entendimento, ele guarda para ele, e ele diz, olha, só para refletir nisso tudo, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, ele guarda essa dor, porque provavelmente, irmãos, foi um momento de dor, foi um momento de crise, foi um momento onde ele não se sentia plenamente na presença de Deus, e talvez um momento onde, de fato, ele estava sofrendo, mas uma força faz com que ele retenha e guarde para si esses sentimentos. E no versículo 17, nós então começamos a entender o motivo pelo qual esse servo de Deus estava passando um momento tão difícil na sua vida. O versículo 17, ele é um divisor de águas aqui nesse texto, porque
após ele expressar a inconformidade dele, as coisas que o magoavam, a falta de capacidade de entender, ele então fala, olha, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Meus irmãos, se no versículo 15 e 16 nós começamos a ver esse homem exprimir um sentimento espiritual por causa do zelo que ele teve em guardar essas coisas para ele, no versículo 17, nós temos aqui esse homem explicando para nós o motivo de tanta crise, poderíamos dizer uma crise existencial, espiritual, que estava acometendo. O fato, irmãos, que esse homem até então, ele não estava exatamente diante do altar de Deus, ele não estava na presença de Deus, ainda que ele estivesse cantando e louvando para o Senhor, mas nesse momento aqui, onde ele teve essa reflexão, ela foi muito mais uma reflexão intelectual, filosófica, do que, de fato, uma reflexão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. E nós vemos, irmãos, que a partir do momento que ele entra no santuário de Deus, o entendimento volta para ele, e ele fala, olha, eu atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Então agora, as mesmas pessoas que ele estava sentindo inveja, as mesmas pessoas que ele via apenas como pessoas felizes, alegres, ele agora começa a ver que um dia essas pessoas teriam que prestar contas para Deus. E não interessa quanto tempo essas pessoas teriam de gozo, de vida feliz, mas o fato que um dia elas prestarão contas. E no versículo 20 ele fala, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Então nós vemos, irmãos, que um ponto-chave aqui nesse texto, e que fala no meu coração, que todas as vezes que por algum momento o crente se afasta do altar de Deus, se afasta da presença de Deus, se afasta de vir à igreja, se afasta de ler a Bíblia, se afasta em orar ao Senhor, ele começa a ter o seu coração invadido pelos sentimentos humanos, seculares, e começam a questionar as coisas da vida, não pela visão espiritual, pela visão de Deus, mas pela visão humana. E quando assim nós fazemos, a gente pode chegar a conclusões desastrosas, conclusões equivocadas. Eu penso que se não fosse o Senhor trazer esse homem de volta, certamente ele poderia ter desistido de continuar servindo ao Senhor. Talvez muitas pessoas poderiam estar nessa igreja agora, não estão, porque em um dado momento também fizeram essa conta, também passaram por essa crise, ou quem sabe ainda estão passando por essa crise, e elas não sabem que a causa disso, que o motivo dessa agonia, dessa aflição, é que talvez elas não estejam diante do altar do Senhor. E o 20 ele vai dizendo, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezará a imagem dele. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Já imaginou por um ser humano ter a imagem de Deus que há nele retirada, desprezada por Deus? Eu acho que não tem dinheiro, não tem profissão, não tem alegrias efêmeras aqui nessa terra que possa compensar. Porque, via de regra, todos nós somos seres divinos, todos os seres humanos, porque, a princípio, somos imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que a estas pessoas que não reconhecem Deus,
ainda que elas tenham vidas arregadas de alegria, e na verdade nem todas têm, né? Mas digamos que os ímpios, ainda alguns tenham essas alegrias, um dia eles terão a parte de Deus que há neles, retiradas pelo próprio Deus. Porque nem sempre a gente recebe uma coisa boa de Deus, porque você exatamente fez uma coisa boa hoje. Não, Deus te dá quando Ele quiser, mas nem sempre também somos punidos imediatamente, porque temos feito uma coisa mal, Deus no seu tempo. Então, quando Ele fala, olha, como ao sonho quando se acorda, é como se Deus, um dia, né, não, vem cá, Cláudio, vem cá, vamos acertar isso aqui, que já tem tempo que você está brincando comigo, é mais ou menos assim. E então nós vemos esse homem que antes da presença de Deus, que fora do altar de Deus, estava tendo uma visão mundana, agora o entendimento começa a voltar para ele. E ele começa a dizer isso no 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Ele está dizendo que ele não conseguia entender mais as coisas espirituais ou pelo ângulo espiritual. E quando assim ele fazia, na matemática dele, ele estava perdendo em ser cristão. Aquele que não era cristão estava levando vantagem sobre ele. Porque ele diz, olha, eu era como um irracional a sua presença, eu não tinha condições cognitivas de raciocinar direito acerca das coisas espirituais. E no 23 ele falando, todavia, estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Observe, irmãos, que o discernimento espiritual começa a voltar ao coração dele e ele começa a reconhecer o poder de Deus na vida dele. Ele está dizendo que com todas as coisas que aconteceram, com os devaneios que ele teve, ele tinha certeza de que Deus estava segurando as mãos dele. Não é nós que seguramos as mãos de Deus, é Deus que segura a nossa mão. Nós estamos caindo, afundando, entrando no lamaçal, perdidos. Então Deus, Ele nos soergue e nos tira da lama por causa do Espírito Santo que Ele colocou em nós, por causa da escolha que Ele fez por nós, independente do que nós pensamos acerca dEle. Deus tem certeza das coisas que Ele pensa a respeito de nós, então Ele nos soergue com a mão direita. E Ele continua dizendo, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O Senhor, Ele nos levanta e Ele nos orienta dia a dia com as decisões de trabalho, com as decisões familiares, com as decisões de igreja, com tudo aquilo que norteia a nossa vida, para um propósito final, para a desembocadura final de todos nós, que é ser recebido na glória de Deus. E ele continua falando, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. E ele diz, observe, irmãos, que esse homem agora, ele não tem mais prazer num vizinho ímpio, ou num amigo ímpio, eu não sei com quem ele estava se espelhando aqui, mas ele está dizendo que agora que ele está no altar de Deus, que ele está servindo a Deus, que o entendimento espiritual voltou para ele, ele está dizendo que não há outro em quem ele se compraza na terra, agora ele quer ser um imitador de Jesus, um imitador de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então nós observamos, irmãos, que agora nós temos um Asaf não mais confuso, mas um Asaf já com sua mente esclarecida, com seu entendimento acerca das coisas de Deus bem definidas. E ele continua então agora reconhecendo o cuidado de Deus na vida dele, como ele havia reconhecido ali desde o início. Então a gente vê que ele passou por uma fase
Às vezes, muitos irmãos têm fases na igreja, às vezes as pessoas ficam um pouco desmotivadas, um pouco desanimadas. Eu creio que eu já tive essa fase. Eu acredito que eu me identifico muito com esse texto, porque ele fala muito com realidades da minha vida em alguns momentos. Então, eu fico feliz pela coragem desses textos estarem escritos, porque eles, na verdade, estão resgatando almas, estão resgatando vidas. Talvez há pessoas se sentindo desprezadas por Deus, sentindo que não são amadas de Deus, mas quando ouve essa mensagem, ouve essa palavra, a pessoa fala, poxa, eu sou simplesmente humano, eu sou simplesmente mortal, essas coisas podem acontecer, mas a mesma restauração que Deus deu na vida de Asaf, Ele dá na sua vida, Ele dá na minha vida, porque Ele é fiel, Ele nos ama, porque Ele plantou a semente do Espírito Santo em nós. Então, não é porque nós não mereçamos, irmãos, aqui é a verdadeira graça de Deus em ação. Não é você que segura a mão de Deus, é Deus que segura a sua mão. Glória a Deus. E quando você chega no altar do Senhor, essas coisas são clareadas na sua mente. E aqui no 27 ele fala, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. E ele fala, quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, quando a gente lê esse final, e se a gente voltar lá no 15, a gente tem uma coisa para aprender. No 15:16 ele falou assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Que aprenda, irmãos, que talvez tenha questões que são pessoais, talvez tenha questão que nós temos que resolver diretamente com Deus, sem intermediários. Esse homem fez isso porque ele iria prejudicar a comunidade que não era tão forte espiritualmente como ele. Ele não queria ser pedra de tropeço para ninguém, então ele guardou para ele e resolveu com Deus. Mas aqui no 28, uma vez que essas coisas estão resolvidas, estão esclarecidas, ele agora fala, olha, é bom estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, a salvação, a cura, o amparo, o cuidado de Deus na vida dele, isso ele vai falar para todo mundo. E ele está falando para milhões de pessoas, porque está escrito na Bíblia. E esse texto escrito há tantos anos atrás está sendo falado agora novamente. Então, de fato, Asaf, ele está proclamando ainda hoje, agora nessa noite, os grandes feitos que Deus fez na vida dele. E eu tenho certeza que o nosso Deus é o mesmo, e esses mesmos feitos o Senhor quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida. E o grande ponto dessa mensagem, irmãos, que eu considero, é que o ímpio, ele pode viver a vida inteira longe do altar de Deus. Um dia Deus chegará até ele e resolverá as questões com ele. Mas o crente, ele não pode viver um minuto sequer longe do altar de Deus. Nós vemos que o crente fora do altar de Deus, ele se sente fraco, ele se sente perdido, ele tem sentimentos de inveja, de ciúmes, ele não reconhece a mão de Deus, mas o crente no altar de Deus, ele sente a presença de Deus, ele sente o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e ele sabe que a sua vida, que a história da sua vida está no controle de Deus. O crente no altar de Deus, ele se sente seguro. Essa palavra, ela falou muito no meu coração. Esse salmo, eu tenho lido ele já há algum tempo, e ele trouxe algo a mais para a minha vida. Eu sempre tive hábito de orar de manhã, mas aí, desde então que eu fui transferido para Volta Redonda, há uns 4 meses, eu acredito,
E como eu estou indo de moto, eu comecei a orar na moto, no trajeto. Mas é complicado, né, irmão? Você tem que pilotar uma moto de manhã e orar, não é fácil, né? Mas eu fazia. Mas depois que eu comecei a ler essa mensagem, meditar para trazer aqui para os irmãos, eu falei, gente, eu vou ter que achar uns 5 minutos aqui. E de forma que, irmãos, eu não saio de casa hoje sem antes ajoelhar, com a Bíblia na mão e falar, Senhor Deus, este dia está nas tuas mãos. Que eu sinta a tua presença a todo momento, porque é isso que eu preciso. E que você, irmãos, quem sabe também, não saia de casa sem antes ter ajoelhado, não saia de casa sem ter certeza que você está no altar de Deus. E todas as coisas que vierem durante o dia, você estará seguro, porque você sabe que Deus cuida de você em todo o tempo. Que essa palavra encontre guarida no seu coração. Amém. Nós louvamos a Deus por quem Ele é, pelo amor dEle por nós, todos os dias, né? E apesar das nossas faltas, das nossas falhas, Ele continua nos amando incondicionalmente. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estar na casa dEle, dando a Ele o louvor devido e recebendo dEle o amor e a orientação para vivermos cada dia mais uma vida que agrada ao Senhor. Nós estamos caminhando para o término desse culto, que termina aqui nesse momento, mas que continua durante toda a semana, todos os dias na nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que nos dê esse entendimento, para que possamos estar no altar do Senhor todos os dias, nos colocando no altar do Senhor para viver uma vida que cumpra o propósito de Deus para nós. Convido os irmãos, então, para nós estarmos cantando o hino 315, e logo após esse hino, vou pedir ao irmão Júnior Paiva, que nos eleva a Deus numa oração final, e assim estaremos nos despedindo, e já desejo a todos os irmãos uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana de vitórias, uma semana em que a gente possa, de fato, compartilhar o amor de Deus com cada pessoa que passar por nós, através das nossas atitudes, que as pessoas vejam Deus em nós. Amém? O bom Senhor, vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus com amor
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deste, Senhor Deus Pai. Obrigado pela noite que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Obrigado por esse momento que nós passamos aqui na Tua casa, Senhor Deus Pai, ouvindo a Tua palavra, trazida pelo Teu servo, Senhor Deus Pai. E agora, Senhor, nos despede em paz para os nossos lares, nos dando uma noite tranquila na Tua presença. É o que eu te peço de agora, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.